Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham na página da paróquia Nossa Senhora das Dores. Estamos aqui reunidos para celebrar nessa manhã o terceiro domingo da Páscoa. Queremos nesta Santa Missa render graças a Deus por este tempo de recolhimento social que estamos vivendo, pelas equipes de saúde que estão à frente nos hospitais, pelos que estão sofrendo nessa pandemia. Queremos também rezar por você e toda a sua família. Peçamos à Virgem Maria que interceda a seu Filho Jesus por todas essas intenções e as que temos em nosso coração rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando este dia do Senhor, nos coloquemos hoje a caminho com Cristo. Deixemos que Ele nos mostre o quanto é presente na vida de nossas famílias e comunidades. Que Ele abra os olhos da nossa fé e nos dê a graça de perceber como, de fato, nosso coração arde com sua presença contínua e certa em nossa vida. Cantemos para iniciar a Santa Missa. Sua morte é morte viu o fim, no sangue derramado a vida que nasceu. Seu pé ferido torna a estrada abrir, e nesse homem, o homem que se descobrir. Meu coração me diz, o amor que amor, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia a todos vocês. Bom dia. Um dia muito especial a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação da nossa paróquia, a nossa página oficial no Facebook e também no YouTube. Deixará no Facebook. Nós saudamos fraternalmente nesta manhã de domingo, onde celebramos em comunhão com toda a igreja esta missa do terceiro domingo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reunidos no amor de Cristo, irmãos e irmãs, somos chamados mais uma vez nesta Páscoa do Senhor a fazer o nosso exame de consciência, pedindo perdão a Deus de nossas faltas e apresentando a Ele agora o nosso pedido de perdão.
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor a Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinal de que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio de previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou os mortos, libertando da angústia da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração se exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado no reino dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou desse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Glória a Deus, porque em vós tem Deus fugido. De vós, Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó, Senhor, sois minha herança, minha taça. Deus te descansando em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais pelo Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivendo então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fosse resgatado da vida fútil e herdado de vossos pais, por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos, e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas conforme as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando, porém, chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, a pequena equipe de liturgia da PASCOM, do Ministério de Música, que aqui se encontra, nesta igreja do Sagrado Coração de Jesus, nesta manhã de domingo, uma manhã bonita e ensolarada, e prezados irmãos e irmãs na fé que nos acompanham pela página do Facebook, os nossos paroquianos todos, aqui de Floriano, Porto Real, Milhões, também outros amigos, parentes, familiares de Quartis, nossa paróquia co-irmã, vizinha, a paróquia de origem, Nossa Senhora do Rosário, e outros fiéis amigos que sabemos que nos acompanham também de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, sobretudo pela página do Terço dos Homens, da região pastoral de Volta Redonda, que sempre compartilha muitas das coisas aqui do nosso trabalho aqui em Porto Real, nesta paróquia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, nós nos deparamos com este bonito evangelho que faz parte de um conjunto de textos, uma coletânea chamada de Textos das Aparições do Ressuscitado. Então, a primeira questão que eu queria falar a vocês é que hoje eu vou conter somente o evangelho. Ele é muito rico, bonito, em geral, o homiliasta cita a primeira leitura, alguma coisinha do Salmo e o Evangelho. Sobretudo a primeira leitura do Evangelho. Basicamente a homilia dominical em cima dessas duas leituras. Porque a segunda leitura, às vezes, não tem a ver com o tema central, um parênteses, sempre uma epístola, uma carta de São Paulo ou outra do Novo Testamento, que não tem a ver com o tema central presente nas duas leituras. Mas como se trata de um Evangelho muito rico, de uma profunda densidade teológica, sobretudo de uma densidade de mistagogia eucarística, eu hoje vou me reter somente ao Evangelho, para fazer uma boa reflexão. A primeira questão que eu queria dizer é que a Mãe Igreja, na sua pedagogia, nos dá a possibilidade, nesse tempo de Páscoa, de passar 3 vezes por esse Evangelho. Olha como é importante que ele 3 vezes. A primeira é optativa.
pode-se ler este Evangelho do discípulo de Emaús no domingo de Páscoa, nas missas da parte da tarde, isto é, a partir do meio-dia. Então, até meio-dia você lê o Evangelho do dia, que é diferente da noite, que é o vigília pascal. Mas, se quem preside, dependendo do presidente, do padre, do bispo, do diácono, se for celebração da palavra, o seminarista, o catequista, o ministro da palavra, dependendo de quem preside, pode ser lido como opção no domingo de Páscoa à tarde. Esta é a primeira opção, isso é optativo. Depois ele sempre cai em um dos dias da oitava de Páscoa, que é aquela primeira semana mais solene. Este ano caiu na quarta-feira, oitava de Páscoa. E agora, 15 dias depois, o terceiro domingo da Páscoa. Vejam que a igreja tem uma pedagogia. Por que será que ela bate nessa técnica? Não é 3 vezes, nem na técnica 3 vezes, como se diz no popular. Porque esse texto é importante. Embora ele faça parte das aparições do ressuscitado, mas o que está aqui como pano de fundo não é nem tanto a aparição. Tem outros que falam com mais detalhe. Por exemplo, a paz esteja convosco, o ressuscitado saúde a paz. Diz, como o Pai me enviou, também envio vocês, como foi domingo passado, né? Da Divina Misericórdia. Sopra sobre eles, como Pentecostes, reparação do nome. Pentecostes é na boca do ressuscitado, como diz, receber o Espírito Santo. Diz mais ainda, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Então o Padre cita esses exemplos, só para ver que no que diz respeito à aparição, outros textos são mais relevantes. Mas o que trata-se em Emaús é uma catequese mistagógica, querigmática, sobre o sacramento da Eucaristia. Olha que bonito. Ninguém na igreja, guarda bem isso, que vai receber a Eucaristia, seja catequizando na nossa catequese infanto-juvenil, seja alguém do catecumenato crismal, que às vezes tem alguns que vão para Cristo que fazem a mesma comparação com os dois sacramentos, não tem a Eucaristia ainda. Seja do catecumenato com adultos, ninguém na igreja que vai receber a primeira Eucaristia ou deveria fazer sem passar por esse texto. Dizendo de outra forma, é importante tirar um dia, se não conseguir um dia, uma manhã de espiritualidade ou uma tarde. Quando é um dia, nós chamamos de retiro, 1 ou mais dias. Quando é só uma manhã ou uma tarde, recolhimento. Pelo menos um recolhimento, com um teólogo, com um padre, uma religiosa, um seminarista, um leigo que estudou teologia, enfim, alguém que possa ajudar aquele candidato ou candidata a receber o sacramento, a ter uma mistagogia, um mergulho mais profundo neste texto. Por tudo que eu disse até agora, eu vou ficar só com o texto de Emaús, né? Porque hoje não vou citar a primeira leitura nem segunda. Vamos ficar na homilia de hoje somente o texto de Emaús, por esses motivos acima citados. Então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos também que nos acompanham, nos seus lares, nas suas igrejas domésticas, nesse terceiro domingo da Páscoa, predomina a ideia da nova esperança que Jesus dá à humanidade desanimada, que caminha sob o peso da frustração e da morte, não diferente da nossa, né? Que hoje caminha sob o peso da frustração, da doença e da morte. Basta ligar os telejornais. Frente a esta pandemia que atravessamos, então também quer ser uma palavra de conforto, de consolação. À escuta da palavra de Deus, vamos adiante, como os discípulos de Emaús, que por um tempo perderam as esperanças, das quais estavam cheios quando caminhavam com o Mestre. Então, o primeiro fato que quero destacar nesse texto é isso: quando eles fogem para Jerusalém, significa que perderam a esperança, perderam aquilo que nunca podiam perder. Não é assim que a gente diz? Esperança é a última que morre, não é? Não pode perder a esperança no coração do cristão. Quando perde a esperança, a gente diz, pode enterrar, porque perdeu todo o resto, né? Assim o pessoal fala, a esperança, segundo hoje a psicologia moderna, é como uma injeção de ânimo que nos impulsiona à frente. Então eles estão se afastando de Jerusalém, caminhando para Emaús, uma distância, mais ou menos, para quem está em casa também consegue compreender, na Dutra entre Resende e Itatiaia. Essa distância que eles caminharam, mais ou menos. Então estão sem a esperança. Morreu neles a virtude da esperança, e nunca pode. A esperança é como um fator motivador.
como uma injeção de ânimo. Só que, durante este caminhar, o próprio Cristo aparece com eles e depois eles tomam um outro direcionamento na vida. Há uma mudança ontológica. Mudança ontológica. Engraçado que eu preparei 2 homilias para hoje, estou fazendo uma terceira de cabeça agora, porque o Espírito suscita algumas coisas na gente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo é que, vejam bem, ele se apresenta e não diz logo: eu sou Jesus, olhem para mim. Não acende um holofote sobre si mesmo. Ele quer ser um com eles, quer tomar parte da vida deles, quer criar comunhão. Por isso se apresentam como forasteiros e diz assim: o que ides conversando pelo caminho? Não é como um fofoqueiro que quer saber da vida dos outros, não. O que ides conversando? Quer dizer, qual é a preocupação de vocês? A linha mestra de raciocínio, a vida de vocês passa por quê? Quais são as pedras de tropeço? Qual é a dificuldade? Isso faz parte um pouco do ritos iniciais da Santa Missa. Podem reparar, quando alguém diz assim, recordação da vida, por exemplo, antes do ato penitencial. Às vezes nas festas grandes tem, às vezes na Semana Santa, a última missa do ano, muito comum no dia 31, recordação da vida. É o mesmo que dizer o que ides conversando pelo caminho, o que construímos ao longo de um ano, de 6 meses, da Semana Santa, próxima Páscoa, Natal. Então, o ato penitencial e a recordação da vida que pode acontecer antes do ato penitencial, em algumas ocasiões, é esta parte no texto, De alguma forma está presente aqui. Primeira parte, ritos iniciais. O que ides conversando pelo caminho. Jesus se apresenta como um forasteiro e quer tomar parte conosco da nossa vida, da nossa existência. Mais uma vez, quer ser um de nós, quer estar em profunda comunhão conosco. Deus não está trancado no céu, no seu indiferentismo celestial. É importante isso. Ninguém pode dizer, ele não sabe o que passou, não. Passa sim. Foi um de nós, morreu na cruz, está sempre preocupado, quer tomar tônica, ciência da nossa vida. O que eles conversaram pelo caminho? Aí eles começam a narrar. Ora, afinal de contas, você não sabe? É o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá se aconteceu? Não, Senhor. Jesus dá uma aqui de João sem braço, Ele sempre sabe que ele faz mais como um caminho pedagógico, metodológico. Ele fornece como um bom pedagogo. Dizem alguns estudiosos que talvez foi o maior que a história já conheceu. Ele, como um quebra-gelo, uma dinâmica de quebra-gelo, diz: não, podem me contar. Ele podia falar tudo, se apresentar, mas dá liberdade ao ser humano de contar sobre o seu ponto de vista, como eles estão sentindo, como se dissesse: abra o coração, coloque seus sentimentos para fora. O que aconteceu? Certo Jesus, de Nazaré, etc e tal, grande profeta, estimado, grande líder, autoridade, etc e tal. Eles vão narrando o fato. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que ele morreu e borocochô. Não aconteceu nada mais. É verdade, aí narra até que algumas mulheres não deram susto, etc., mas talvez eles se confundiram. Será que as mulheres estivessem embriagadas naquela época? Porque a palavra da mulher não tinha muito peso na sociedade. Alguns dos nossos também foram ao túmulo, viram o túmulo vazio, mas até aí, a ele mesmo ninguém viu. Quer dizer, não tem esperança, ninguém viu Jesus. Ritos iniciais. O que ides fazendo pelo caminho? O que ides conversando? Por onde anda a sua vida? Por que caminhos você tem passado? É a primeira parte da missa. Depois vem a segunda parte, liturgia da palavra. Hoje nós falamos de liturgia da palavra. Primeira leitura, que geral é do Antigo Testamento, hoje foi do Novo, que é Atos dos Apóstolos, de modo geral, regra geral do Antigo. Salmo de resposta, ou chamado Salmo responsorial, que é uma resposta à primeira leitura, uma angústia, uma realidade, um tema que ficou aberto, daí este nome. E, como de domingos e solenidades, que caem no dia de semana, temos também a segunda leitura. Nos outros dias comuns, apenas a primeira, que em geral é uma carta de São Paulo ou outra, cartas pastorais do Novo Testamento, e depois o Evangelho. Olhem bem, 4 leituras. Primeira leitura, em geral, do Antigo Testamento, ou Atos dos Apóstolos, como hoje. Salmo, também dos 150 do Antigo Testamento.
Segunda leitura, uma carta do Novo Testamento do Evangelho. Uma vez eu ouvi um áudio de um pastor de uma igreja protestante dizendo assim: eu fui na igreja católica, tinha uma visão errada deles, muito penitencial. Ele disse assim: quantos textos bíblicos eles têm na missa? 4. Mais do que nós protestantes, que às vezes temos um. Eles às vezes temos um no culto. E a liturgia das horas, então, que é o chamado breviário, que os padres rezam, os seminaristas, os freiras, todo feito em cima dos salmos, leituras bíblicas. De manhã chamamos laudes, oração da manhã. Vésperas, oração da tarde. Completas, oração da noite. É o último do dia, completa o dia. O pastor também tomou conhecimento disso. Como os cristãos católicos, que eu também achava de idólatras, tinha tantos pejorativos, fazem suas orações bíblicas, o tempo todo bíblica. Ele só deu 2 exemplos, da missa e da liturgia das horas do breviário. Então, aquilo que Jesus fez, nós hoje fazemos assim. A igreja construiu assim. Naquele momento, claro que não estava tão organizadinho. Mas como que está presente aqui? Como que podemos intuir? Qual é a parte do texto que corresponde à liturgia da palavra? Caminhou com eles 11 quilômetros. Hoje a gente está mais confortável, sentadinho numa igreja, com ventilador, algumas levantam redondo muito quente, tem ar-condicionado, banco acolchoado, mas naquela época caminhando 11 quilômetros. E não é nessas estradas bonitinhas, igual a dupla, tudo asfaltado, parece um tapetinho, não. Nas estradas daquela época, empoeirada, cheia de pedra. Por isso chegava em casa, lavava a mão, lavava os pés, antes de tomar a refeição. Aí dá para entender porque o texto, o costume de lavar os pés antes da ceia. Então, caminhou com eles 11 quilômetros, fazendo o quê? Falando da Escritura, não é? Lembrando todos os textos do Antigo Testamento que falavam a respeito de Jesus. Olha, ele vai sofrer muito, vai padecer, morrer, ressuscitar, etc e tal. Jesus está fazendo uma mistagogia da palavra. Não é importante isso. Jesus é o melhor homiliasta que nós temos até hoje, porque está fazendo uma homilia para eles, usando uma linguagem moderna, né? Como se fosse assim dizer hoje. Está fazendo uma catequese mistagógica sobre a palavra. O próprio autor da palavra lhes revelando os textos, ou melhor, lembrando os textos que falam sobre si mesmo. A ponto de, ao final, quando reconhecerem Jesus, vão dizer assim: não ardia o nosso coração? Quando ele nos falava a Escritura. Então, liturgia da palavra, caminhar 11 quilômetros, recebendo uma catequese privilegiada. É um reforço, quase uma recuperação, diremos uma palavra moderna hoje, para aqueles 2 discípulos. Aliás, vou falar em 2, eu esqueci desse detalhe no começo, detalhe também. Qual é o nome deles? Sempre brinco assim: quem disser o nome do segundo, eu dou um ovo de Páscoa de presente, um bombom. Eu sempre falo, eu gosto de brincar assim na vida. Pode procurar à vontade, não tem nome. Um é Cleófas, ou Cleófas, né, portuguesado, tem 2 pronomes. O outro não tem nome, porque toda vez que um personagem bíblico fica no anonimato, como por exemplo, uma mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Qual é o nome dessa mulher? Não tem. Toda vez que um personagem bíblico guarda essa informação, uma informação quase que de escola bíblica, de curso bíblico, mas eu gosto de citar na homilia para a gente, algumas curiosidades, entender melhor o texto. Toda vez que um personagem permanecer anônimo, significa qualquer um. Aquele que está lendo o Evangelho hoje, qualquer tema que serve no lugar da cultura, é chamado a mergulhar no texto, a estar no papel daquele outro que não tem nome. Então aquele outro sou eu, você, o senhor, a senhora, quem está nesta igreja, você que me acompanha na sua casa, sua família, cada membro que está aí participando. Quando não tem nome, o leitor, o interlocutor, aquele para o qual o texto se dirige e está lendo, é convidado a entrar no lugar de outrem, na pele daquele que não tem nome. Isso é uma construção teológica, maneira de o autor construir o seu texto. Então, caminhando para Emaús, fazem a primeira liturgia. Aí eu vos pergunto: só a palavra foi necessária para conhecer Jesus? Não. É aquilo que, se fosse somente a palavra, nós chamaríamos de o princípio um pouco do protestantismo, né? Só Escritura, somente a Escritura. O sacerdote agostiniano, chamado Martinho Lutero, intuiu esse princípio, que é o pai do protestantismo. Nós respeitamos, é claro, todas as religiões, mas para nós católicos, não. É como este texto: não basta a Escritura. É a primeira parte da missa, a grande primeira parte, liturgia da palavra, precedida de ritos iniciais.
Missa só tem duas partes: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Antes da palavra, ritos iniciais. Depois da Eucaristia, ritos finais. Então, duas grandes partes, dois complementos. Então, não basta só a palavra. Jesus, de novo, dá uma de João sem braço. Quando chega no lugar, no acampamento, onde diziam que ele está, Jesus simula que vai mais adiante. O que eles fazem? Com pena, com compaixão, sem saber que é Jesus, porque não sabe ainda, lhe fazem o convite: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já veio. Qual que é a primeira preocupação? Segurança física daquele peregrino. Não era comum naquela época andar à noite sozinho. Podia ser saqueado, espancado, até morto. Lembra da parábola do bom samaritano? Então fica conosco. Estão preocupados com a integridade física daquele andarilho. E aí fizeram o melhor convite da vida deles. É aquele que nós queremos repetir: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. A humanidade atravessa a noite da pandemia chamada coronavírus. O que é que nós fazemos nesse tempo? Convidamos o Senhor: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Eu falei isso 2 ou 3 vezes. Quando a sociedade diz não tem remédio, para nós tem. O remédio é a Eucaristia. O padre, por 2 ou 3 vezes, nas orações individuais que ele faz, ele reza que a Eucaristia seja remédio para a minha vida. Então, remédio para nós. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Quando senta à mesa, a maneira como ele pega o pão, a maneira como ele olha para o céu, como ele dá graças, como ele se dirige ao Pai e como ele parte o pão, fez abrir os olhos deles, como que caísse na escama dos olhos que estavam cegando. Reconheceram o Senhor ao partir do pão. Trata-se da fração do pão. No partir do pão é um gesto tipicamente eucarístico. Quando o sacerdote, durante o cordeiro, reza o canto, parte o pão. Então ele parte o pão e dá a conhecer seus discípulos. Bonito isso. Aí o que diz o texto logo seguinte? Jesus desaparece da frente deles. Quer dizer que quando reconhecemos Jesus na palavra, na Eucaristia, não precisa de Jesus empírico, palpável, de carne e osso. Eu reconheço a sua palavra nos sinais. Alguns comentaristas de hoje vão dizer: hoje o ressuscitado se dá mais nos sinais, mais do que nas outras vezes que ele abraça. Maria Madalena tenta abraçar e diz: não me retenhas, não me segure. Hoje, mais do que a presença física dele, é nos sinais. Presença do ressuscitado nos sinais. Palavra Eucaristia. Está claro o texto. Como disse no início da homilia, é uma belíssima mistagogia eucarística. Na fração do pão, não basta a palavra. A palavra é para ajudar no exame de consciência. A palavra é preparatória. A palavra é para arder o coração. Mas é suficiente? Não. Tem que ser as duas coisas: palavra e Eucaristia. Por isso conta quem já estudou a história da igreja, que antigamente era muito valorizada a Eucaristia. É até comum, na hora que o padre fazia a homilia, chamava sermão, os homens iam lá fora fumar um cigarrinho. Não ouviam homilia, só as mulheres ficavam na igreja ouvindo a homilia. Que a ideia era que as mulheres precisavam ser catequizadas, né? Aquele machismo antigo. Como a mulher tinha que ser prendada em casa, tinha que ser ouvir o sermão do padre. Por isso que tinha aquela ideia antiga de bater campainha, aquela campainha que vai nessa história. Trocar jogo de luzes, acendiam um canhão de luz sobre o sacerdote para dizer: olha, chegou a hora mais importante da missa, preste atenção, toca o sininho, quer dizer, você está lá fora falando um cigarrinho, volta que chegou a hora mais importante. Era assim. Quem estudou a história da igreja sabe disso. Depois das reformas conciliares e do avanço que a igreja fez na liturgia, agora é a palavra Eucaristia. Por isso, em tempos normais, não agora com a pandemia, exceção, o fiel que chega atrasado na missa, depois do Evangelho, não deve comungar, não pode comungar. A organização da igreja é clara: pelo menos no Evangelho. Se não escutou o Evangelho, a homilia, não comunga. Já viu algumas igrejas chegando depois, na hora da consagração, chegando até na hora da fila, para dar uma comunhão levante. Isso é um erro de consciência. Como padre, meu dever orientar: chegou atrasado, depois do Evangelho e da homilia, por favor, não comunga, porque não ouviu a palavra. A igreja diz que a palavra é a Eucaristia, não é só a Eucaristia. Senão seria só a Eucaristia. E aí teria razão alguns protestantes quando falam assim: quando supervaloriza a Eucaristia em detrimento da palavra, alguns protestantes o chamam de Papa Hóstia. Quer dizer, não estou nem aí para a palavra, só vou comungando. Uma vez atrás da outra, você nem pensava que eu comungo. Nós não somos Papa Hóstia e nem somos Martinho Lutero, somos Escritura.
somente Escritura, não. Somos palavra da Eucaristia. Olha que texto bonito. Por isso o Padre falou que só ia ficar nele hoje. E aí o final, chega ao final, que é os ritos finais. O que eles fazem no final? Voltam apressados. Olha que mudança ontológica. Essa palavra mais quer dizer mudança mais profunda do ser. De homens amedrontados, eles iam tremendo feito vara verde, fugindo. Vamos ali na pipa, vamos meter o pé, vamos cair fora daqui de Jerusalém, porque se matar ele, vai matar a gente. De homens medrosos, tremendo feito vara verde, agora corajosos missionários, anunciadores da ressurreição. Voltam e voltam com pressa, porque querem contar aos outros. Olha, não é só as mulheres, não é só aqueles dois que caminharam tudo. Agora nós vimos o Senhor, sabemos, temos certeza. Em que parte da missa está essa parte? Sobretudo na parte final, quando o sacerdote, bispo ou diácono, despede a assembleia e diz assim: vamos em paz, e o Senhor nos acompanha. Nunca analisaram dessa forma? Tem lugar que o povo está tão correndo da igreja que o professor fala assim: vamos em paz, que o Senhor nos alcança. Tem uma prensa para ir embora? Só quando chove, não. Mas a fórmula é: vamos em paz, que o Senhor nos acompanha. Acompanha onde, para? Para ficar à toa em casa, perturbando os outros, fazendo fofoca, assaltando a geladeira? Basta agora na quarentena, que todo mundo sempre come um pouco mais, né? A medida para quê? Porque a missa se estende numa missão. A missão na vida, no cotidiano, na escola, no trabalho, no lazer, na casa, é a continuidade da missa. Por isso a gente canta: comungar e tornar-se um perigo. Não é só para comungar aqui, dizer amém, sim senhor, na igreja é muito fácil. É continuar isso na vida, criar uma espiritualidade no cotidiano. Por isso o sacerdote diz: vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Acabou. Porque senão você pode falar mais vira aula, né? Aula de teologia, estudo bíblico, não deve. Mas como eu disse, eu quis desbruçar sobre esse texto de propósito, sem citar hoje a primeira leitura, o Salmo a segunda, porque eu acho que é um texto importante. A mãe igreja trabalha nessa tecla, é uma grande cristologia eucarística. Como eu disse, ninguém que receba a Eucaristia, seja catequese infanto-juvenil, com crianças e adolescentes, seja catecumenato crismal, de jovens e adultos, porque alguns às vezes só tem batismo, né? Então a mesma preparação da crisma dá também o direito de receber a Eucaristia, ou seja, o catecumenato com adultos, acima de 18 ou 20 anos. Ninguém que vai receber a Eucaristia pela primeira vez o deveria fazer sem dar uma boa passagem por esse texto. Como eu disse, é uma grande mistiologia eucarística. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, prezado irmão e irmã, a eucaristizar a nossa vida, a fazer tudo na vida, não só dentro da igreja, trabalhar, ir à escola, lazer, ficar em casa, lavando uma louça, lavando um banheiro, como se existisse um ostensório enorme, onde o Senhor ficasse exposto o tempo todo. Tem muita gente que gosta disso, santíssimo, ostensório, passar a madrugada inteira rezando, mas esquece que o Senhor está em todo lugar. O Senhor está no outro, quando eu acolho o outro, quando eu respeito o outro. O Senhor está em casa, o Senhor está na família, está no próximo, está na caridade que eu faço. Viver de maneira eucaristizada, com o coração eucaristizado. Quando eu era seminarista, um pregador de retiro disse isso. Viver, eu gostei muito, como se existisse um grande ostensório, sempre no alto, acima da igreja, acima de nossa casa, como se existisse um ostensório que o Senhor estivesse exposto o tempo todo. Viver de maneira eucaristizada, com uma experiência que nos transforma, como transformou, numa mudança ontológica no coração daqueles discípulos, que somos chamados a ser aquele que não tem nome, como expliquei no início, aquele que de medrosos, tremendo feito vara verde, fugindo de Jerusalém, voltam agora corajosos, com pressa, para narrar aos outros, para contagiar os outros com a experiência que fizeram. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a sermos corajosos, missionários, que faça valer a pena o que recebemos o batismo de nossa crisma, autênticos discípulos missionários, para contagiar os outros com esta alegria. O Senhor ressurgiu de verdade. Nós estamos celebrando a sua Páscoa. Melhor ainda quando encerrar essa quarentena e passar. Vamos nos encontrar, vamos nos alegrar. Tenha fé, tenha força. O Senhor está conosco. Ressurgiu de verdade. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhes que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvimos. Por todos aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Por todos aqueles que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pelos doentes da nossa paróquia, e por todos aqueles que já participaram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Por todas as vítimas de violência, das doenças, todos quanto perderam suas vidas nos diversos países do mundo afora, vítimas desse coronavírus, também por todos os profissionais de saúde, de maneira muito empenhativa e corajosa, têm ajudado a humanidade na recuperação da saúde, rezemos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora apresentar a nossa vida junto ao Senhor, junto dos elementos do pão e do vinho. Quero minha vida a ti entregar.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele, Jesus, tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho,
da sua paixão que nos salva e da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores, nossa Mãe, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja. Enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Luiz Henrique, nossos bispos eméritos, João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui, também em seus lares, nos acompanhando, reunidos na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, nossos familiares, amigos, conhecidos, que já estão juntos de Deus, as intenções que sempre as pessoas nos apresentam no início da missa, nos pedem para rezar, todas as vítimas desta doença, do coronavírus, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos um dia eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, por Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração da fraternidade que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vier a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filhos de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade. Filhos de Deus que tirais o pecado do
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lembrando, os fiéis que se encontram em casa poderão fazer agora a sua comunhão espiritual. E hoje, pela primeira vez dentro dessa pandemia, ao longo do dia, os fiéis da nossa paróquia, todas as igrejas da nossa paróquia vão estar abertos o dia todo para um momento de oração pessoal, de exame de consciência, receber a comunhão e deixar o seu dízimo, a sua coleta. Como nós ouvimos, é bom entender isso. Não se trata de nenhuma resolução política, de conotação política, como infelizmente a gente ouve uma crítica sem sentido nos Facebook da vida. Fala que o Facebook é terra de ninguém, cada um fala o que quer. Isso foi a primeira orientação do nosso bispo. Depois, como ele é responsável por 12 municípios, o bispo não pode sozinho legislar, nem tem autoridade para os 12 municípios. Pediu que nós entrássemos em contato com as autoridades de cada cidade, de saúde, vigilância sanitária, sobretudo pelo seu representante maior, que é o prefeito municipal. Então, uma vez que ele fez o decreto disponibilizando, flexibilizando um pouco isso, nós podemos fazer todos os domingos, outras igrejas também, a seu modo, uma visitação, seguindo os critérios: vir de máscara, passar álcool em gel nas mãos, entrar no grupo máximo 10 pessoas. Entre aquelas 10, fazem como se fosse uma oração de comunhão dos doentes, nesses pontos básicos: início, saudação, exame de consciência, palavra, será lido o Evangelho sem nenhuma homilia, porque já receberam homilia agora, ou na missa de noite, quem participar à noite, pelo Facebook, e depois comungam e ao final terá um lugarzinho para deixar seu dízimo e coleta. Sempre lembro que isso também é importante, trazer o dízimo e coleta, porque a igreja tem suas despesas, tanto despesas pastorais, como o auxílio pascal, subsídio da campanha de fraternidade que nós estamos pagando, como pessoas que dependem disso, padres, seminaristas, funcionários, que como todo ser humano tem que pelo menos comer e tomar remédio, né? Então a gente lembra disso, não tem outro ganho, precisam disso. Então os fiéis vão se organizar. Algumas comunidades vão ficar abertas o dia todo, até 5h30 da tarde, outras até 12h30, ou 3 horas, 3h30, e cada um precisa se informar um pouco do seu bairro. Então são todos os bairros, todas as comunidades, as capelas. Não precisa ter aglomeração, só no centro, só na matriz ou só aqui, todas a partir de 9h30, seguindo a orientação do decreto, temos autorização, desde que sigamos esses protocolos todos. Se evite aglomeração, use máscara, álcool em gel. Então isso não é decisão nenhuma política, não tem conotação política. É uma orientação do bispo, depois uma preocupação dos padres. Nós somos pastores de gente, de vida e de alma. Então, segundo nossa missão, nós fomos realmente conversar com o seu prefeito para que ele, dando essa autorização, pudesse assim se encaminhar. Então, quero registrar isso bem claro. Não tem nada a ver com conotação, não é para puxar saco de ninguém, é uma decisão pastoral e espiritual, porque nossos fiéis estão há muito tempo sem Eucaristia. E acabamos de ver hoje, não é só palavra. A palavra tem em casa pelo Facebook, mas a Eucaristia não tinha. Só tinha comunhão espiritual. Então, até coincidência, né? Digo, providência divina, mais do que coincidência. Num texto belíssimo como esse hoje, reforçando as duas coisas, palavra e Eucaristia, nós vamos, com a graça de Deus, seguindo todos esses protocolos, os fiéis voltarem a comungar a partir de hoje, todos os domingos, enquanto perdurar este cenário de pandemia, de quarentena, desta maneira. Meu irmão, minha irmã, vamos agora fazer a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu,
Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Vou te receber no meu coração, te tocar entre minhas mãos, vou te acolher e contigo ser um só. Eu continuo a viver em comunhão,
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Mais uma vez lembrando, que as nossas comunidades permanecerão a partir de hoje abertas todos os domingos, todas as comunidades da paróquia, de 9h30 até às 17h30, com intervalo de almoço de 12h30 a 1h30. Algumas comunidades somente a parte da manhã, até 12h30, outras até 15h30 ou 17h30. Cada um precisa se formar no seu bairro, na sua comunidade de origem. Mas tem essa possibilidade, lembrando que é uma possibilidade, quem desejar, porque existe aquele decreto do bispo. Então, se alguém não conseguir, não precisa ficar desesperado. Quando permanecer a pandemia, o senhor bispo já deu um decreto no início, dispensando os fiéis do preceito dominical, isto é, de ir à missa e comungar. Mas aqueles que desejarem poderão fazer. Esta é a nossa preocupação como igreja. Fornecer a Eucaristia, já estamos no jejum eucarístico 4 domingos, portanto mais de 4 semanas, mais de um mês. Aqueles que desejarem fazer, não ficar tanto tempo sem a Eucaristia. Nós vimos a importância da Eucaristia no texto de hoje. E ao longo da igreja, tem muitos textos formativos nesta direção, do magistério da igreja, da Sagrada Liturgia, que nos falam da importância. Nós não podemos privar os fiéis deste bem que é a Eucaristia. Mas só para lembrar que, se alguém não conseguir fazer, pode fazer no próximo domingo, no outro, porque o decreto do senhor bispo permanece vigente até a segunda ordem. Nós somos dispensados, neste cenário da pandemia, do preceito, isso quer dizer, da obrigação de participar da missa e comungar todo domingo. Por isso fazemos de forma virtual, online, ou mais espiritual, mas é um direito dos fiéis. Não podemos deixar que os fiéis fiquem muito tempo sem gozar destes direitos, tá certo? Depois temos uma outra missa hoje à noite, às 18 horas, transmitida ao vivo lá na Matriz, e lembrando o nosso horário de transmissão ao longo da semana, pelo menos da Eucaristia. Sempre é terça-feira às 18, quinta-feira às 18 e domingo 8 e 18. E para as comunidades que desejam consagrar partículas, que daqui a pouco as partículas vão terminando, para esse fim de semana já tinha algumas consagradas já há algum tempo. Então sempre as 5 comunidades aqui do setor Sagrado Coração de Jesus podem consagrar terça-noite ou domingo de manhã. Aqui é mais privilegiado que tem domingo de manhã, então se dá antes da Eucaristia. As comunidades do setor Nossa Senhora das Dores, às 6 da quinta-noite, para também não consagrar todo mundo na missa só, senão daria 15, 16 anos. Então, as 6 comunidades da quinta-noite. E setor São Sebastião e setor Santo Antônio de Bulhões, nós padres e o Ronaldo estamos alternando, celebrando uma missa mais simples sábado à noite, já começamos ontem. Essa sem transmissão. Então, para que as 3 comunidades do setor São Sebastião e as 2 Santo Antônio de Bulhões, no sábado à noite, possam também consagrar suas partículas e terem a comunhão. Então temos um projeto pedagógico, uma ação pedagógica para não congestionar todo mundo no horário só, tá certo? Então, todo mundo terá a Eucaristia consagrada para distribuir os fiéis no domingo, conforme é a orientação, o desejo da igreja, preocupação do senhor bispo, dos padres, e agora autorizado em comunhão com as autoridades municipais. Vamos então, irmãos e irmãs, concluir neste dia do Senhor, neste domingo, essa nossa Santa Missa, pedindo a bênção de Deus para nós e para as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu, unir-vos a Deus Pai, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. De em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos vocês, um bom domingo, uma boa semana.